Boa noite a todos. Reunião ordinária da Câmara Municipal União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 10 de agosto de 2020. Declaro abertos os trabalhos da 23ª reunião ordinária do exercício 2020 da 33ª legislatura da Câmara Municipal União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional brasileiro. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao senhor Adrian para que apanhe as assinaturas. Solicito ao vereador Diego dos Santos para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia.
Para refletir. Ele é fiel e justo em tudo o que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Eles permanecem para sempre, pois se baseiam na verdade e na honestidade. Salmos, capítulo 111, versículos 7 e 8. Correspondências recebidas do setor contábil. Ofício de número 314/2020, do setor contábil. Informa que a contabilidade referente ao mês de julho encontra-se encerrada. Ofício número 1108/2020, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, encaminhando acordo de parecer prévio número 150/2020. Segunda Câmara, processo número 242.553/2018, referente à prestação de contas do exercício financeiro de 2017. Esta presidência, a partir do dia 10 de agosto de 2020, encaminha o processo para a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Patrimônio. O processo encontra-se à disposição dos demais vereadores no setor de administração desta Casa de Leis. Ofícios do Executivo. Ofício de número 723/2020. Encaminha projeto de lei de número 18/2020 do Poder Executivo para apreciação do plenário. Ofício de número 741/2020. Encaminha projeto de lei ordinária de número 31/2020, de autoria do Poder Executivo, para apreciação do plenário em regime de urgência. Matéria do Executivo. Projeto de lei ordinária de número 18/2020 do Executivo. Dispõe sob o controle de assiduidade e pontualidade do registro de frequência, através do sistema de reconhecimento biométrico dos funcionários e empregados públicos municipais. Projeto de lei ordinária número 31/2020 do Executivo. Dispõe sobre auxílio em forma de redução temporária de valores contratuais às empresas cessionárias de imóveis públicos municipais. Matéria do Legislativo. Indicações. Indicação número 27/2020, do vereador Valdecir José Rático, ao Poder Executivo Municipal, para que determine a empresa que realizou a obra de saneamento básico na Rua João Marqueves, no bairro Cidade Jardim, distrito de São Cristóvão, o conserto da via acima citada. Justificativa. Segundo o relato dos próprios moradores, após o término do serviço, a rua encontra-se completamente irregular, não havendo condições ideais quanto à trafegabilidade. Ainda, o quesito visual, o qual acaba gerando uma má impressão no local. Além disso, devido à rua estar acidentada, seus desníveis propiciam a formação de água parada, gerando um ambiente ideal para a proliferação do mosquito da dengue, entre outros. Assim, esses transtornos devem ser sanados, pois antes de ser realizada a obra, a via apresentava-se em bom estado de uso. Indicação número 28/2020, da vereadora Sandra Aparecida Quis Pinheiro, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Santim Roveda, para que, juntamente com a secretaria competente, estude a possibilidade em ser realizada a pavimentação asfáltica em aproximadamente 70 metros na rua Abilon de Souza Naves, no distrito de São Cristóvão. Justificativa. Nesses 70 metros de via, existem inúmeros comércios, igreja, unidade de saúde, tal como diversos imóveis. Ocorre tráfego intenso de veículos e pedestres. Os moradores, especificamente desta área, reivindicam a pavimentação nos 70 metros restantes da rua, pois, assim como os demais, também devem ser contemplados com tal obra. Resoluções da mesa diretora. Resolução número 3/2020, da mesa diretora. Considerando a realização das eleições para prefeito, vice-prefeito e vereadores a ser realizada em 2020, considerando o dever democrático de imparcialidade institucional e de não permitir, por suas ações e pela ação de seus agentes públicos, a desigualdade de oportunidade entre as candidaturas, considerando a legislação eleitoral, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e a jurisprudência eleitoral,
e a necessidade de regulamentação das condutas vedadas na instituição e seus agentes públicos. Artigo 1. Suspender a transmissão ao vivo das reuniões ordinárias, extraordinárias, especiais e solenes da Câmara de Vereadores de União da Vitória, que ocorrem via televisão, rádio, assim como por meio eletrônico, internet, no período compreendido entre os dias 15 de agosto e 15 de novembro de 2020. Parágrafo 1º. As sessões ordinárias e extraordinárias serão gravadas em vídeo pela equipe responsável e reproduzidas posteriormente nos meios de divulgação. Parágrafo 2º. A critério da mesa diretora ou a pedido do vereador, deferido pela presidência, o material gravado poderá ser disponibilizado com a supressão de discurso ou ato contrário ao equilíbrio das eleições ou que ofenda a imparcialidade institucional do Poder Legislativo, em especial quando caracterize promoção pessoal ou propaganda eleitoral de qualquer candidatura ou candidato. Parágrafo 2º. Parágrafo 3º. No que se refere à transmissão das sessões gravadas por intermédio do rádio, eventual necessidade de supressão de discurso ou ato será comunicado à empresa responsável pela divulgação, a qual ficará incumbida da edição necessária. Artigo 2º. Fica vedado aos vereadores, assessores, candidatos, servidores e estagiários, nos espaços de uso comum, interno e externo ou de acesso ao público, a realização das seguintes condutas. Inciso 1. Fixar, colocar ou distribuir material de campanha eleitoral de qualquer candidatura nos ambientes internos e externos da Câmara Municipal, inclusive janelas e fachadas. Inciso 2. Realizar reuniões ou receber pessoas nos ambientes da Câmara Municipal para tratar de assuntos relacionados com campanha eleitoral de qualquer candidatura. Inciso 3. Ceder ou usar, em benefício de qualquer candidatura ou candidato, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração da Câmara Municipal, ressalvada a realização de convenção partidária. Inciso 4. Usar em reuniões de comissão, audiências públicas ou sessões plenárias de qualquer espécie, adesivo ou outra forma de identificação de qualquer candidatura ou candidato. Inciso 5. Usar, em ambiente de trabalho, adesivo ou outra forma de identificação de qualquer candidatura ou candidato. Inciso 6. Transportar em veículos oficiais ou locados pela Câmara Municipal material com propaganda eleitoral de qualquer candidatura ou candidato. Inciso 7. Usar as redes sociais, o site ou qualquer outro meio de divulgação institucional, inclusive jornais, rádios e demais espaços contratados pela Câmara Municipal, para veicular propaganda eleitoral de qualquer candidatura ou candidato. Inciso 8. Realizar pronunciamentos em sessão plenária, reunião de comissão ou audiência pública que caracterize promoção pessoal ou propaganda eleitoral de qualquer candidatura ou candidato. Inciso 9. Ceder servidor da Câmara Municipal para partido político ou coligação. Inciso 10. Permitir que servidor titular de cargo efetivo, servidor titular de cargo em comissão, empregado, estagiário ou terceirizado da Câmara Municipal realize campanha eleitoral para qualquer candidatura ou candidato, dentro ou fora do recinto da Câmara Municipal, durante o horário de expediente. Inciso 11. Colocar propaganda eleitoral de qualquer candidatura ou candidato em árvores ou jardins da Câmara Municipal, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, mesmo que não lhes cause dano. Inciso 12. Utilizar informações de qualquer espécie constantes em banco de dados da Câmara Municipal para divulgação de material com propaganda eleitoral de qualquer candidatura ou candidato, mesmo por meios eletrônicos. Inciso 13. Usar materiais ou serviços custeados pela Câmara Municipal que excedam as prerrogativas consignadas em regulamento. Inciso 14. Guardar, estocar ou acumular material da Câmara Municipal ou em suas dependências referente à campanha eleitoral de qualquer candidatura ou candidato. Inciso 15. Fazer ou permitir o uso promocional,
em favor de qualquer candidatura ou candidato, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público. Parágrafo único. O presidente da Câmara Municipal, ao constatar o desatendimento de qualquer dispositivo desta resolução de mesa por qualquer vereador, assessor, candidato, servidor ou estagiário, determinará a imediata cessação da conduta vedada, com a consequente apuração de responsabilidade. Artigo 3º. Todos os que integram o Legislativo Municipal, independentemente do tipo de vínculo, sob pena de responsabilidade pessoal, devem seguir as normas do Código Eleitoral, das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e da Lei nº 9.504/1997. Artigo 4º. A fiscalização, quanto ao atendimento das normas previstas nesta resolução de mesa, caberá ao presidente da mesa, com auxílio dos demais integrantes da mesa diretora. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com base em parecer jurídico, bem como na Lei nº 9.504/1997. Parecer jurídico. Assunto: ofício número 301/2020. Objeto: transmissão ao vivo das sessões legislativas. 1. Da consulta. O presidente da Câmara Municipal solicita a esta assessoria jurídica parecer em relação às transmissões ao vivo das sessões da Câmara de Vereadores de União da Vitória, visto o período em que vivemos. Considera-se aqui o período eleitoral. 2. Da análise jurídica. Primeiramente, oportuno ressaltar que as transmissões das sessões do Legislativo Municipal constituem um serviço de interesse público prestado à população, especialmente neste período de pandemia, de caráter informativo e que, a princípio, não há proibição expressa na lei eleitoral de sua continuidade no período eleitoral. Contudo, ainda que sem impedimento legal expresso, por cautela, algumas câmaras municipais optam por suspender as transmissões, a fim de evitar interpretações jurídicas que visem a responsabilização da Casa Legislativa por eventuais ilegalidades eleitorais. Isso porque, especialmente no que concerne ao momento da palavra livre, os vereadores podem fazer manifestações que eventualmente atinjam a igualdade na disputa eleitoral, quer em forma de críticas, quer em forma de elogios, ações políticas e administrativas ou exaltação pessoal. Assim, a suspensão das transmissões ao vivo das sessões legislativas visa assegurar o equilíbrio e a igualdade entre os candidatos. Por outro lado, algumas câmaras têm deixado de transmitir as sessões ao vivo, disponibilizando-as posteriormente e de maneira editada, quando excluem o momento da palavra livre. 3. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica, salvo o melhor juízo, opina pela suspensão das transmissões ao vivo, devendo, no entanto, a presente discussão ser levada para a deliberação da mesa diretora. É o parecer. Salmo, melhor juízo. União da Vitória, 31 de julho de 2020. Manuela Rosa de Castilho, assessora jurídica. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente. Os projetos que deram entrada serão enviados às devidas comissões e as indicações seguirão para as secretarias pertinentes. Solicito ao vereador Diego para que informe se alguém inscrito para a tribuna popular ou algum dos senhores edis para o uso da palavra no horário do expediente. Encontra-se inscrito o vereador Jair Brunhago. Concedo a palavra na tribuna popular ao vereador professor Jair Brunhago. Quero cumprimentar a mesa diretora, nobres vereadores e a mídia que nos dá cobertura na noite de hoje, que, conforme o decreto colocado, para que possa aí trabalhar dentro da regulamentação da lei, né, senhor presidente?
Também, o que me traz na noite de hoje, à tribuna dessa Casa de Vereadores, é a importância de uma notícia que tive conhecimento sobre um grande investimento na área da educação em União da Vitória. É de conhecimento dessa Casa de Leis, de todos, que nós temos o líder do governo, deputado Ussenbach, que também é presidente da Comissão de Educação Estadual do Paraná e que tem feito o seu papel de forma a bem representar toda a nossa região, trazendo benefícios e projetos ao alcance de União da Vitória e demonstrando o seu trabalho e a preocupação com a educação. Quero falar do projeto Educação para o Futuro. Este é um projeto trabalhado pelo governo do estado do Paraná, que neste momento inicial atenderá quase 20 escolas. Sabemos que o estado do Paraná tem 34 núcleos regionais de educação, 399 municípios. No entanto, União da Vitória deverá ser agraciado com um projeto que é um investimento superior a R$500 milhão. A formulação e o levantamento para que um colégio de União da Vitória fosse o pioneiro, fosse âncora, modelo para o nosso Núcleo Regional de Educação e para o Paraná, hoje, com todas as características, é o Colégio Estadual Túlio de França. Pela sua localização, pela sua estrutura física e também pela acessibilidade, pelo acesso, da facilidade do transporte público e coletivo. O Colégio Túlio de França foi escolhido e agora vai para um plebiscito, aonde, através da consulta pública, a comunidade deverá expressar o seu ponto de vista, se concorda, se existe algum ponto contra, enfim. Essa consulta pública já está em aberto. Após essa sessão, estarei deixando, senhor presidente, com a equipe de comunicação, também com a nossa equipe do nosso administrador, para que possa viabilizar para todos os vereadores que queiram participar e opinar, assim como dar maior visibilidade e publicidade neste trabalho. Portanto, União da Vitória, no Colégio Túlio de França, será o colégio aonde receberá investimentos de melhorias, primeiramente, mediante a reforma curricular de ensino médio. O Estado do Paraná está trabalhando para aperfeiçoar, para atualizar e colocar o ensino médio, e principalmente na área técnica, de forma atualizada. Fazer com que tenhamos, nas nossas escolas públicas, o mesmo padrão que hoje a indústria, que o comércio, que o mercado, que o sistema mundial necessita para desenvolver bem a formação do nosso ensino médio e principalmente nos cursos profissionalizantes. Portanto, o Núcleo Regional de União da Vitória foi um dos núcleos escolhidos. E, como eu disse, não é por acaso. Sem dúvida nenhuma, é pela ação e liderança do nosso líder do governo, deputado Ussenbach, e presidente da Comissão de Educação do Estado do Paraná. Receberá equipamento tecnológico, computadores, a condição de rede de internet com um sistema rápido, interligado a nível de União da Vitória, de Estado, nacional e internacional, de forma a termos o acesso às melhores formas e tecnologias de formação e qualificação dos nossos alunos do ensino médio. Este será o primeiro, e os demais serão implantados gradativamente. Portanto, como nós vimos alguns anos atrás, ocorreu no Colégio São Cristóvão, a implantação do curso de informática, e acabou se estendendo depois até na grade curricular, tendo a disciplina da área técnica de informática para a formação. Agora, o Paraná inova, trazendo
as tecnologias mais aprimoradas dentro da educação em 15 regiões do Paraná, primeiramente, nesse primeiro projeto piloto, para após testar, provar e mostrar que ele realmente vale a pena, poder expandir para os demais. É através de uma liberação de um financiamento do BID, né, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e que irá dar, sem dúvida nenhuma, a condição melhor para a formação desses alunos. Portanto, essa boa notícia e também a necessidade de ser feita essa consulta pública para que possamos, sim, consolidar. Mas eu tenho certeza que tanto o Poder Legislativo quanto o Executivo, que também deverá exarar o seu parecer, aqui através do presidente, sem dúvida nenhuma também dará o seu parecer após consulta a todos os vereadores sobre o posicionamento, que no meu ponto de vista como professor, educador, é saudável, necessário, útil e muito bem-vindo para a União da Vitória. Também as entidades organizadas como CDL, Associação Comercial, Industrial e outros órgãos e organizações estarão participando, assim como também através, né, dessa consulta popular, né, onde será passado o link, aonde, através desse site, cada um poderá opinar. E já pedimos para que façamos a nossa parte de colocar o nosso posicionamento, pois é importante, e estaremos também dando a condição de estender aos demais municípios que pertencem ao nosso Núcleo Regional de Educação, né? Desde São Mateus do Sul até General Carneiro, Bituruna, enfim, o total de mais 9 municípios que pertencem, com todas as suas escolas e colégios, a essa estrutura do governo do Estado de Educação. Portanto, essa boa notícia na noite de hoje, o que tange a nossa área educacional, principalmente no aperfeiçoamento tecnológico, pedagógico e da formação dos cursos técnicos da nossa região e do Estado do Paraná, né? O Estado do Paraná fazendo o seu trabalho, preocupando-se com a qualidade de formação, mesmo nesse período difícil, preparando a estrutura educacional para inovar, atualizar e permitir os nossos alunos de escola de ensino médio tenham o que tem de mais moderno e atualizado para a formação educacional a nível de ensino médio. Seria isso, senhoras e senhores, que tínhamos a comunicar na noite de hoje, como uma boa e importante notícia para a educação do Estado do Paraná, de forma especial a de União da Vitória. Meu muito obrigado. Não havendo mais inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador Diego para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Votação do regime de urgência do projeto de lei ordinária número 31/2020. Está em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o regime de urgência do projeto de lei ordinária número 31/2020. Em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinário número 3/2020. Denomina Ernest Daniel Bierbach, a Casa dos Artesãos, localizada na Praça Coronel Amazonas, município de União da Vitória, Paraná. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, o projeto de lei ordinário número 3/2020. Em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária número 28/2020, dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Apoio e Incentivo à Pesquisa Científica e Tecnológica e à Inovação no Ambiente Produtivo em União da Vitória e dá outras providências. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinário número 28/2020. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 29/2020. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de União da Vitória para o exercício de 2020,
com recursos de excesso de arrecadação. Fundamentação: o projeto de lei é legal e constitucional, devendo seguir para votação em 2 turnos, com dispensa da redação final. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinário de número 29/2020. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 29/2020. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de União da Vitória para o exercício de 2020, com recursos de excesso de arrecadação. Fundamentação: somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo seguir os trâmites previstos no regimento. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária de número 29/2020. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária número 29/2020. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de União da Vitória para o exercício de 2020, com recursos de excesso de arrecadação. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinário de número 29/2020. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária número 30/2020. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento próprio do FUNPREV, Fundo de Previdência Municipal de União da Vitória, para o exercício de 2020, com recursos provenientes de superávit financeiro. Fundamentação: o projeto de lei é legal e constitucional, devendo seguir para votação em 2 turnos, com dispensa da redação final. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária número 30/2020. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 30/2020. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento próprio do FUNPREV, Fundo de Previdência Municipal de União da Vitória, para o exercício de 2020, com recursos provenientes de superávit financeiro. Fundamentação: somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo o mesmo seguir os trâmites do regimento interno. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária de número 30/2020. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária número 30/2020. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento próprio do FUNPREV, Fundo de Previdência Municipal de União da Vitória, para o exercício de 2020, com recursos provenientes de superávit financeiro. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 30/2020. Moções. Moção número 28/2020, da vereadora Alandra Roveda Grando. Um voto de aplausos à Polícia Militar do Estado do Paraná, em comemoração aos seus 166 anos, celebrado hoje, dia 10 de agosto. No ano de 1854, se iniciou a história da Polícia Militar do Paraná, tendo sido criada naquele ano como uma unidade de caçadores e denominada como Companhia de Força Policial, tendo sua história ligada a fatos de extrema importância, como a Revolução Federalista, em 1893, assim como a Guerra do Contestado, em 1912. Com o passar dos anos, a instituição recebeu várias denominações, até que, em 1946, passa a se chamar Polícia Militar do Estado do Paraná.
Independente das denominações, a entidade sempre teve seus valores muito bem definidos. Se desenvolveu a cada dia buscando atender aos anseios da sociedade paranaense, atuando nas mais diversas situações. Sempre está presente, ajudando no desenvolvimento do Estado do Paraná, visando assegurar a ordem, a honra, o respeito e, principalmente, a vida de todos os cidadãos. Em discussão, com a palavra a vereadora Alandra Roveda Grando. Essa é minha homenagem aos valorosos profissionais pelos 166 anos de corporação e que eu tive a honra também de receber a medalha Heróis do Contestado. Lembrando aqui também temos o Almires, que também é representante da classe. Nossos parabéns a todos da Polícia Militar do Paraná. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Almires Bugai Filho. Senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, a todos aqui presentes e também quem, a posteriori, vai ver esse vídeo, né, em casa. Eu já visto que não temos transmissões ao vivo até agora. Eu quero agradecer a você, vereadora Alandra Roveda Grando. Foi importante que você fez essa homenagem para os nossos policiais e também para os nossos bombeiros militares. Eu fico feliz quando pessoas que não são, né, da caserna e ocupam a função que nem você está ocupando hoje, possam estar assim reconhecendo os nossos policiais, esses valorosos policiais militares e bombeiros militares, que estão na linha de frente, né, principalmente agora nessa questão do Covid, da pandemia. E, infelizmente, nós tivemos a notícia hoje do falecimento de um sargento nosso, na cidade de Cascavel, o sargento Márcio Scheid. Ele faleceu devido ao Covid. Está nas redes sociais a notícia, e para nós é muito triste. Então, ao mesmo tempo que é triste uma notícia como esta, a gente, né, agradece quando as pessoas que têm liderança na sociedade reconhecem o trabalho desses valorosos, porque é importante essas pessoas estarem sendo valorizadas, porque elas, com certeza, além de trabalhar com mais afinco e mais vontade, mais dinamismo, elas veem que o que elas estão fazendo está sendo reconhecido e assim vão fazer, com certeza, com muito mais garra, mesmo custando, né, com o sacrifício da própria vida. A Polícia Militar, pela natureza do seu trabalho, já tem constantemente, durante o dia, durante a noite, o trabalho de lutar contra a criminalidade. E agora, em época de pandemia, juntamente com todos os profissionais da saúde, né, os profissionais da segurança, os policiais e os bombeiros, estão aí na linha de frente. E nós já perdemos alguns policiais militares para o Covid. Então, eu quero agradecer mais uma vez por essa moção e dizer que, como policial militar da instituição, também me sinto reconhecido pela tua moção e agradeço, em nome de todos os policiais militares, todos os bombeiros militares do Estado do Paraná, que hoje estão aí na comemoração de 166 anos desta instituição, garantidora da paz social, garantidora da ordem pública, porque assim todos nós podemos ir e vir, e é eles que nos dão a garantia a todos os poderes. Muito obrigado, vereadora. Obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a moção de número 28/2020. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia, essa presidência deixa livre a palavra aos senhores vereadores e vereadoras que desejarem fazer o uso. Com a palavra, o vereador Almires Bugai Filho. Senhor presidente, eu gostaria de colocar uma situação para que nós, todos os vereadores, pudéssemos estar analisando e vendo das possibilidades. Em data outrora, nós falamos aí a respeito da questão dos cemitérios e tivemos aí, no final de semana, né, vereador César, a liberação aí de sexta, sábado e domingo para visitação no cemitério, até onde o qual estava
interditado, né? E agora estão analisando a possibilidade de abrir para a visitação constante. Então, isso é muito importante quando vem esses assuntos, e eu agradeço aí porque eu mandei mensagem também para todos os vereadores, haja visto os senhores serem da base do prefeito, e com certeza chegou até a administração aí o pedido. Então, agora, nesse momento, eu acho que nós temos que trazer à tona um outro assunto. Nós tivemos aí, agora há pouco, né, lido para nós a resolução a respeito de não ter mais aí a nossa transmissão ao vivo. Então, seria interessante que, de repente, nós estivéssemos analisando, buscar parecer, assim como nas igrejas, assim como nos mercados, assim como na própria UPA, nos atendimentos ao público, são destinados lugares, né, para pessoas. Então, eu acredito que, de repente, por isso que eu estou pedindo para que possamos analisar. Mas é interessante que isso aconteça, essa análise, com pareceres técnicos, a respeito disso, porque agora nós não temos aí a questão da transmissão, que era uma forma de chegar as informações ao público, lá fora. Conforme essa resolução, não teremos aí até por um bom período. Então, seria interessante que nós pudéssemos estar controlando, de repente, a entrada ou alguma coisa assim, como foi sugerido lá no cemitério também. Claro, com todas os devidos cuidados. Porque estamos sendo indagados a respeito deste fato, no sentido da não transparência dos atos do Legislativo. Nós já tivemos aí o ranking, né, da transparência no Paraná e, infelizmente, a nossa transparência no site e a transparência da cidade de União da Vitória, ela ficou aquém do desejado. Mas isso no Poder Executivo. Seria interessante que nós não entrássemos nessa mesma toada no sentido dessa negatividade da transparência na nossa Casa de Leis. Tendo em vista que é importante que todos os cidadãos saibam dos atos, né? E que sabemos que aqui dentro tem o setor de comunicação social nosso, que faz a divulgação, mas é importante também que tenha aí a participação da comunidade nesse contexto. Então, fica aí para análise esta fala. Eu sei que é importante que todos nós estejamos analisando. E hoje, na data de hoje, como os senhores sabem, nós temos aí algumas pessoas à frente da Câmara de Vereadores, aí, representantes de vários partidos, eu vi ali, políticos. Nós estamos quase vivendo essa questão política daqui a uns dias, propriamente dita, e, com certeza, eles têm interesse no que acontece aqui no Legislativo. Então, fica aí para que nós possamos estar debatendo, verificando essas possibilidades. Obrigado, senhor presidente. Palavra livre ainda aberto. Com a palavra, o vereador Emerson de Souza. Boa noite a todos, caros colegas, mesa diretora. Aproveitar o gancho do vereador Almires. Aproveitar o gancho do vereador Almires aí, como foi apresentada a Resolução 3/2020. Acho interessante, sim, os vereadores estudar a possibilidade de abrir o plenário aí para o público, na forma, claro, a gente limitando, como ele já falou, 20, 10, 15 pessoas, máscara, álcool em gel. Acredito que tem muitas pessoas que querem comparecer nessa casa. Como agora vai ser votada essa resolução, não vai ter a transmissão ao vivo. Na verdade, já não está acontecendo. E também a palavra livre não está sendo liberada. Então, acho de suma importância, vereador Almires, que todos os vereadores entrem em contato aí, via WhatsApp, com a população, pedindo um parecer deles também, que a gente sabe que muitos querem estar presente nessa casa. Então, é isso. Está aqui, vou deixar registrado essa noite o nosso pedido aí, vou apresentar, na verdade, já protocolei hoje um requerimento para a próxima sessão. Uma boa noite. Palavra livre ainda é aberto. Um dos senhores vereadores. Não.
antes de fazer o encerramento, eu gostaria de falar aos senhores que tivemos, que conste aí da nossa ata, né? No último dia 7, sexta-feira passada, tivemos a abertura do processo de licitação para contratação, para dar prosseguimento à questão do nosso concurso público, onde temos a demanda da realização do concurso para o preenchimento da vaga de advogado, bem como de mais um assistente legislativo. E agora, no dia 14, teremos o prazo, questão de recursos, enfim, até o próximo dia 14, aí, para que desse realmente a homologação desse concurso, né? Temos a questão de um impedimento no momento da realização do concurso por parte de decreto do Executivo, né, que impediria, mas nem por isso deixamos de cumprir mais uma etapa, que foi o processo de licitação, a fim de habilitar empresa que pudesse fazer esse processo. Então, dentro em breve, esperamos que de alguma forma, ou quando as coisas dentro de uma normalidade aconteçam, realizar esse concurso conforme assim tínhamos essa intenção. Quero fazer aqui também a leitura da portaria do ano de 2016, ao qual nos baseou para que tomássemos a iniciativa de pedir um parecer jurídico quanto à suspensão das transmissões, né? Era um assunto que veio, que a gente começou a discutir, inclusive pedir um parecer jurídico. Então, ela se baseou na portaria número 9/16, diz ela: suspende transmissões via internet das atividades do Poder Legislativo no período eleitoral. Zilioto Daldim, presidente da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, previstas no regimento interno da Casa de Leis, observada a Lei Orgânica Municipal, baixa a seguinte portaria. Artigo 1º, respaldado pela Lei Eleitoral número 9.504/97, ficam suspensas as transmissões ao vivo via internet de todas as atividades realizadas pelo Poder Legislativo da União da Vitória durante o período de 2 de julho a 2 de outubro de 2016. Artigo 2º, para garantir a manutenção do acervo institucional, deverão ser mantidas as gravações de todas as atividades realizadas pelo Poder Legislativo. Artigo 3º, essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. União da Vitória, 1º de julho de 2016, assinou Zilioto Daldim, presidente da mesa diretora. Então, para conhecimento, né, já tínhamos feito um comentário e, enfim, após o parecer jurídico, foi elaborado uma resolução da mesa diretora. Quanto à questão de abrirmos aqui ao público, a gente tem o contato, primeiramente, com outras câmaras, temos questões de decretos por parte do Estado, onde devemos seguir, e nós devemos, sim, buscar, na verdade, o melhor caminho para o controle da pandemia. Isso nós devemos buscar, né, e devemos, primeiramente, além de pareceres, devemos procurar as orientações de órgãos técnicos da nossa questão de saúde, para que nos dê a sustentação, né, para que a gente possa abrir o público aqui com segurança. Então, nós temos que ver essa situação. Os projetos estavam sendo pautados apenas nos dias das sessões, inclusive encaminhados aos senhores vereadores. Esses projetos vão ser já na entrada no despacho por conta do Executivo. Peço ao nosso diretor, Adrian, que disponibilize, inclusive, como matéria, né, na página da Câmara, os projetos, pedir que os vereadores, assim, distribuam aos seus eleitores, através de publicações, através de lives. Então, a discussão
desses projetos não terá o impedimento, né? E procurar dessa maneira a gente aqui colocando a disponibilidade da população nos sites e os vereadores com o seu efetivo trabalho, né, legislar, tá comunicando aos seus eleitores da tramitação do projeto, não impedindo de forma alguma a discussão, encaminhamento por parte de qualquer uma dessas situações. Nada mais havendo, agradeço aos senhores vereadores e vereadoras. Próxima reunião ordinária será no dia 17 de agosto de 2020, em horário regimental. Senhores vereadores e vereadoras, obrigado e boa noite.